pessoal, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é desse cropped que a gente vai fazer com módulos bem coloridos, onde a gente vai utilizar apenas restinhos do fio Anne. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material e as cores que eu utilizei. Eu fiz do tamanho P e esse tamanho gastou apenas 150 gramas de fio, que é o equivalente a apenas um novelo do fio Anne. Se você quiser ver outros modelos de cropped que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. E pessoal, meu perfil antigo no Instagram foi desativado. Esse perfil que aparece na maioria dos meus vídeos antigos. Tive que abrir uma outra conta e se você percebeu que eu sumi da sua linha de tempo, é porque você não segue ainda a minha nova conta. Procure no Instagram por @eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, e siga meu novo perfil para você continuar acompanhando as novidades que vem por aí. Conto com vocês. Pessoal, eu vou começar a nossa aula mostrando para vocês como fazer esse quadradinho. E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre tamanhos da peça, sobre como calcular a quantidade de quadradinhos que você vai precisar para o seu tamanho, tá bom? Eu vou iniciar aqui com a cor Solar 1317, para quem quiser utilizar a mesma cor que eu e tiver em casa. Vamos fazer aqui, pessoal, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Você vai pular as 3 últimas correntes que você fez e na primeira correntinha que você fez, você vai fazer 11 pontos altos. Essas 3 correntes que você pulou, elas irão te dar um ponto alto. Então, no total, você vai ter 12 pontos altos, tá bom? Então, aqui eu já tenho um ponto alto, tô fazendo o segundo. Venho aqui no mesmo pontinho, que é a primeira correntinha que você fez, fazer o terceiro, o quarto, e eu sigo assim até eu completar 12 pontos altos no total. 12. Pronto. Agora, você vai vir na terceira corrente, contando de baixo para cima das 3 que você fez para iniciar o trabalho, e vai fazer um ponto baixíssimo. Pessoal, você observa aqui que o meu círculo, ele ficou com aquele efeito boné, fechando. Não tem problema nenhum. Nas nossas próximas carreiras, ele vai abrir, tá bom? Agora, eu vou arrematar, vou aqui esconder o fio, pra gente poder dar continuidade. Agora que a gente já fez o miolinho, a gente vai começar a fazer as pétalas. As nossas pétalas, eu vou fazer com o fio 8176, que é o off-white, tá? Eu venho aqui em qualquer um dos pontos altos do nosso miolinho e eu vou amarrar o fio nele. Venho aqui com a agulha no mesmo ponto onde eu amarrei o fio, vou laçar e vou dar aqui o primeiro nozinho. Vou fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3. Pessoal, as pétalas da nossa flor são feitas com 3 pontos altos duplos fechados juntos. Como eu saí da base rente ao nosso miolo, eu precisei subir com 3 correntes. Nesse caso, essas 3 correntes, elas irão substituir um dos pontos altos duplos. Então, eu vou fazer apenas mais 2. Para fechar eles juntos, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui laçar 2 vezes, vou entrar na base, vou laçar de novo, olhem só. E eu vou fechar aqui esses 2 primeiros pontos mais próximos da ponta da agulha. Dessa forma, laço o fio e passo por dentro deles dois. Eu vou repetir o processo. Vou laçar o fio novamente e vou passar por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Depois de repetir 2 vezes, eu paro por aqui. Eu ainda não finalizei o ponto alto duplo, mas eu vou precisar parar por aqui, já que eu vou fechar todos eles juntos, tá? Vou laçar aqui 2 vezes, eu já estou indo fazer o terceiro ponto alto duplo e eu vou repetir o processo. Entro na mesma base, laço o fio e vou fechando de 2 em 2 por 2 vezes, olhem só. O primeiro fechamento, laço o segundo fechamento. Agora, como eu já tenho os 3 pontos altos duplos, eu vou laçar pela última vez e vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Aqui está a nossa primeira pétala. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vou passar para o ponto que está imediatamente depois, tá bom? Eu vou utilizar todos os pontos. Então, eu vou laçar aqui a agulha no fio 2 vezes, vou entrar no ponto seguinte, vou laçar novamente e vou fechar aqui de 2 em 2 por 2 vezes. Vai sobrar aqui 2 laçadas na agulha. Vou laçar aqui 2 vezes, vou passar para o próximo ponto. Vou fechar de 2 em 2 e eu vou ter agora 3 laçadas na agulha.
Vou fazer pela última vez o mesmo processo, fechar de 2 em 2, e irão restar 4 laçadas na agulha. Agora, eu laço pela última vez e passo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Agora, eu tenho 2 pétalas. Vou novamente repetir as 3 correntes de separação e vou pro próximo ponto fazer a próxima pétala, tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Veja agora que eu tenho 3 laçadas na agulha. Agora, eu tenho 4, fecho. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá bom? Se eu tenho 12 pontos altos no miolinho, eu vou ter 12 pétalas. Pronto, pessoal, olhem só. Eu já fiz todas as pétalas, é uma pétala para cada ponto do miolinho. Depois que eu faço a última pétala, eu faço as 3 correntes de separação e fecho com um ponto baixíssimo bem no topo da primeira pétala que eu fiz. Agora, é só arrematar o fio e esconder, tá bom? Pessoal, eu escolhi sempre utilizar essas 2 cores para fazer todas as minhas florzinhas, tá bom? Então, todas as minhas florzinhas foram feitas com essas 2 cores que eu mostrei para vocês. O que eu vou mudar agora são as cores em que eu vou fazer a base, para deixar aqui o nosso módulo quadrado, tá bom? Mas isso aqui é opcional, você faz da maneira que você preferir. Então, você vem com a sua cor, com a cor que você escolheu para os seus módulos, e você vai amarrar o fio em qualquer um desses espaços entre as pétalas, tá bom? Para quem tiver gostado da cor que eu estou usando, essa aqui é o 3526, é o rosa Candy Color. Eu vou entrar aqui com a agulha no mesmo espaço. Vou fazer aquele primeiro nozinho, e agora eu vou fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim com 3 pontos altos. Pessoal, esses 3 pontos altos serão a metade de um leque. Só que esse leque eu só vou concluir no final da carreira. Vamos fazer uma corrente de separação e vamos para o próximo espaço. Nesse próximo espaço, a gente vai fazer 3 pontos altos. Já esses 3 pontos altos que a gente está fazendo agora, irão representar um bloquinho, tá bom? Um bloquinho. Vamos fazer mais uma corrente de separação e no próximo espaço a gente vai fazer outro bloquinho, sempre 3 pontos altos. Depois de fazer 2 bloquinhos, esse aqui, como eu disse, é a metade de um leque, eu vou novamente fazer uma corrente de separação, mas no espaço seguinte eu vou fazer um leque, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 3 correntes, 1, 2, 3, e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficando dessa forma aqui. Esses leques, pessoal, eles ajudam a gente a formar o canto do nosso quadrado. Então, aqui a gente tem a primeira reta e o primeiro canto formado. Vamos repetir a reta. Uma corrente. No próximo espaço, a gente faz um bloco. 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, a gente faz o segundo bloco. 3 pontos altos. E depois de 2 blocos concluídos, a gente faz uma corrente e faz o próximo canto, ou seja, mais um leque. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. E você vai dar a volta na sua florzinha fazendo isso aqui, tá bom? Repetindo aqui o canto e a reta até o final. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, já demos aqui a volta em quase todo o motivo, já fizemos a última reta, falta apenas eu completar aqui o leque que eu deixei pela metade no final. Então, depois do último bloco, eu faço uma correntinha e venho no mesmo espaço onde eu coloquei os primeiros 3 pontos altos, tá bom? E vou fazer nele mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Os nossos leques são feitos também com 3 correntes. Só que nesse caso aqui, para poder facilitar a continuação
do nosso motivo, eu vou substituir as 3 correntes por uma corrente e um meio ponto alto, que eu vou fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima das 3 que eu iniciei essa carreira. Olhem só. Desse jeito, eu já coloco a agulha no centro do leque. Daqui mesmo, eu já vou subir repetindo a carreira. Vou subir fazendo 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, no centro do leque de baixo. Esses 3 pontos altos que eu estou fazendo agora também serão a metade do leque, eu também irei concluir no final dessa carreira. Vou fazer uma correntinha e em todos esses espaços de uma corrente, eu vou fazer um bloco. Então, eu venho aqui no primeiro espaço e faço o primeiro bloco. Lembrando que os nossos blocos são 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de uma corrente, um bloco. Uma corrente, no próximo espaço de uma corrente, um bloco. Ficando dessa forma aqui. Agora, a gente tem mais na frente um leque. Nesse caso, a gente vai fazer uma corrente e dentro do leque a gente faz outro leque. 3 pontos altos. 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente tem a primeira reta e o primeiro canto. Agora, é só dar continuidade até a gente encerrar a carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já tô chegando aqui no finalzinho, fiz o último bloco, vou fazer a correntinha e vou fazer aqui 3 pontos altos no mesmo espaço onde eu fiz os 3 primeiros pontos altos dessa carreira, tá bom? Pra gente completar o leque. Dessa forma. E agora, a gente fecha da mesma forma que a gente fechou anterior. Uma corrente e um meio ponto alto que eu vou fazer na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui um marcadorzinho, tá? Eu não vou arrematar o fio, eu vou colocar aqui um marcadorzinho pra eu não perder o ponto. Porque eu preciso decidir se eu vou deixar apenas essas 2 carreiras na base ou se eu vou fazer mais. Porque isso vai depender de algumas coisas que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, pessoal, para que a gente consiga determinar o tamanho de cada motivo que a gente vai fazer, a gente vai precisar de 2 medidas. Primeiramente, vai ser a medida da circunferência do busto, tá bom? Então, você precisa ter em mãos a circunferência do busto de quem vai utilizar a sua peça. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de medidas para o tamanho P, M, G e GG, mas como eu sempre falo nas minhas aulas, o mais aconselhável é que você tenha sempre a medida em centímetros de quem vai utilizar a peça, tá bom? Eu vou fazer a minha peça para o meu manequim, que tem 80 centímetros de busto. Então, eu vou colocar aqui 80 centímetros, tá bom? E a segunda medida que eu preciso é a medida do módulo que eu acabei de fazer, tá bom? Sem esticar, você arruma ele na mesa e aí você tira a medida dessa forma. O meu tem 10 centímetros, ok? Vou anotar aqui do lado 10 centímetros. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a circunferência do busto pela medida do módulo. O meu cálculo aqui ficou bem fácil, 80 dividido por 10 é igual a 8. O que quer dizer esse 8 aqui? Esse 8 quer dizer que eu vou precisar de 8 módulos deste tamanho aqui para conseguir dar a volta na circunferência do busto, tá bom? Pessoal, eu quero dar aqui uma dica que vai facilitar na hora de você montar a sua peça. A minha dica é a seguinte: deixem que a quantidade de motivos que você precisará para dar a volta no seu busto seja uma quantidade par. Então, no meu caso, tá tudo ok. Eu vou utilizar esse tamanho de motivo com essa quantidade de motivos para dar a volta no busto do meu manequim. Porém, poderia não ter dado um número par, poderia ter dado um número ímpar. E se isso aconteceu com vocês, eu tenho 2 sugestões para que vocês escolham qual é a melhor para prosseguir, tá bom? E a primeira dica que eu vou dar para vocês é, digamos que você tenha encontrado na sua divisão o número 11, que é um número ímpar. Nesse caso, você vai precisar transformar em um número par. Você poderá fazer um motivo a mais, ou seja, 12 motivos,
o que vai deixar a peça um pouco mais folgada, mas também não é tanto, principalmente se o seu motivo ficar em torno de 10 centímetros, não é tanta coisa, tá? Então, você precisa avaliar se vai ser viável para você fazer um motivo a mais. E a minha segunda sugestão, a minha segunda opção para você é, ao invés de você aumentar a quantidade de motivos, você diminuir a quantidade de motivos. Não faça 12, faça 10. Só que para você diminuir a quantidade de motivos, você vai precisar aumentar o tamanho dele, tá bom? Você vai precisar aumentar o tamanho dele para que você tenha o tamanho que você precisa para a sua peça. E a maneira mais fácil de você saber qual o tamanho que você vai precisar para o seu motivo, para a quantidade de motivos que você precisa fazer, é dividir aqui a circunferência do busto pela quantidade de motivos que você quer fazer. Você quer fazer 10 motivos? Você coloca aqui 10 e divide a sua circunferência do busto por 10. Ah, você quer fazer 12 motivos? Então, você divide a circunferência do busto por 12. O resultado que der aqui é o tamanho que você vai precisar trabalhar o seu motivo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o diagrama da peça para que vocês consigam organizar as cores do jeito que vocês querem e saber também quantos motivos vocês vão precisar para sua peça, tá bom? E o primeiro passo é fazer a quantidade de quadradinhos que você encontrou na sua divisão, que você vai precisar para dar a volta na circunferência do seu busto. O resultado final, tá? Que no meu caso foram 8 quadradinhos. O segundo passo é você dividir a quantidade de quadradinhos que você tem por 2. No meu caso, eu tenho 8 quadradinhos, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. E depois do quarto quadradinho, eu vou colocar aqui uma linha para dividir os dois grupos. 4 de um lado, 4 do outro. Faça a mesma coisa com a sua quantidade, tá? Aqui, digamos, vai ser a frente do trabalho e aqui a parte das costas, tá bom? Essa linha aqui, pessoal, que a gente acabou de fazer, é a linha que vai passar imediatamente embaixo das axilas, tá bom? Sobre ela, a gente vai precisar fazer o desenho das cavas do braço. Para fazer esse desenho das cavas do braço, a gente vai utilizar meio módulo igual esse aqui. Esse meio módulo eu ainda vou ensinar vocês, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai fazer ele. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir aqui os 4 meio módulos que a gente vai fazer, tá bom? O primeiro meio módulo vai ficar sobre o primeiro quadradinho aqui da parte da frente, tá? Ele vai ficar nessa posição aqui. Olhem só. Nessa aqui. O segundo meio módulo vai ficar no último quadradinho da parte da frente. Ele já vai ficar numa posição contrária. Dessa forma aqui, ok? E na parte de trás, a gente vai repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez na frente. No primeiro quadradinho da parte de trás, a gente faz o meio módulo nessa direção. E no último, a gente faz nessa aqui. E aí, a gente vai fazer os quadradinhos inteiros entre um meio módulo e outro. Que no meu caso aqui, só tem 2, tá bom? 2 na parte da frente e 2 na parte de trás. Agora, resta a gente decidir o tamanho da peça, tá bom? Como a minha peça vai ser uma peça curta, eu escolhi fazer apenas mais uma linha de motivos aqui embaixo, tá bom? Ficando o meu dessa forma aqui. Se você quiser mais comprido do que o meu, você vai fazendo quantas linhas você achar necessário, tá bom? Você sabe que a altura de cada módulo é 10 centímetros, então é só você ir medindo no corpo para você descobrir o comprimento que você quer a sua peça, tá bom? Aí, pessoal, é só contar. Você já sabe que meio módulo, você vai ter sempre 4. Então, são 4 meios módulos. E aí, eu vou contar aqui os quadradinhos inteiros.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, os meus módulos inteiros serão 20. Mas aí tem a questão das cores. Você pode não se preocupar com a distribuição de cor. Você pode, por exemplo, fazer cada quadradinho de uma cor diferente e pronto. Mas se você quiser seguir a distribuição de cores que eu fiz no meu, o meu eu fiz da seguinte forma. Eu fiz uma linha na diagonal de cada cor. Por exemplo, eu fiz rosa nesse quadradinho aqui, então eu vou aqui e faço rosa aqui também. Rosa aqui também. Aqui do lado eu fiz amarelo, então eu sigo amarelo aqui, amarelo aqui, amarelo aqui. Aqui eu fiz azul, então aqui azul, azul, azul. Preste atenção nas cores que estão ficando aí, que você está marcando aí com as cores do meio módulo, tá? Aí, vou usar só essas cores, vou repetir de novo, então eu volto a repetir. Rosa, rosa, rosa. Enfim, eu vou prestando atenção na minha distribuição de cores e depois eu vou anotar quantos motivos deram rosa, tá? Eu vou anotar. Rosa, quantidade X. Quantos motivos deram amarelo? Amarelo, quantidade Y. E assim eu vou montando o meu diagrama e aí eu vou saber quantos motivos eu preciso fazer de cada cor. Tá bom, pessoal? Então, aqui, essa é a minha sugestão de montagem do diagrama para vocês. Ok, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o meio módulo. Para fazer o meio módulo, eu vou iniciar aqui da mesma maneira que eu iniciei o módulo inteiro, tá? Vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular as 3 últimas correntes que eu fiz e na primeira correntinha eu vou fazer mais 5 pontos altos. Essas 3 correntes que eu pulei irão me dar um ponto alto, então eu vou ter um total de 6 pontos altos. Aqui eu já tenho aqui 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Agora é só arrematar o fio aqui e passar para as nossas pétalas, tá? Miolinho já com os fios escondidos, eu venho aqui nas 3 correntes que eu pulei, na terceira contando de baixo para cima e vou amarrar o nosso fio nela, tá bom? O fio que a gente vai utilizar para fazer as pétalas. Vou colocar aqui a agulha no mesmo ponto, vou laçar o fio e dar o primeiro nozinho. Vou fazer aqui, pessoal, 5 correntes. As 4 primeiras correntes equivalem a um ponto alto duplo. E a quinta é uma corrente de separação. A gente vai fazer uma alcinha bem pequena aqui. No mesmo ponto, a gente vai fazer a primeira pétala. Da mesma forma que a gente fez nos nossos módulos inteiros, tá? 3 pontos altos duplos fechados juntos. Pronto. A nossa alcinha não dá para aparecer aqui direito, mas a gente vai precisar dela mais pra frente, desse espaçozinho aqui, olhem só. Vamos fazer 3 correntes. Vamos imediatamente para o próximo ponto e vamos repetir as pétalas. E a gente vai fazer isso aqui até o final. Como na parte de baixo a gente tem apenas 6 pontos altos, então dessa vez a gente vai ter apenas 6 pétalas, tá bom? Vamos lá. Tô fazendo aqui já a última pétala, olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Então, eu vou fazer a correntinha de separação e vou fazer um ponto alto duplo no mesmo pontinho onde eu fiz aqui a última pétala, tá bom? Ficando dessa forma. Agora, é só a gente arrematar, arrumar aqui o fio e colorir o nosso meio módulo. Pronto, então agora a gente vai começar a fazer a nossa meia base, tá bom? Eu venho aqui com o meu fio, com a cor que eu escolhi. Pra quem tiver gostado dessa cor, ela é a 5203, é o verde greenery. Eu venho aqui lá naquela alcinha, olhem só, que eu fiz com 5 correntes, eu venho na quarta, contando de baixo pra cima, e nessa quarta eu vou amarrar o fio.
Entrar aqui com a agulha no mesmo ponto onde eu amarrei, vou laçar o fio e fazer aqui o primeiro nozinho. E vou fazer 4 correntes. Essas 3 primeiras correntes equivalem a um ponto alto e a quarta é uma correntinha de separação. Eu venho agora nesse espaço aqui, antes da primeira pétala, e vou fazer 3 pontos altos. Esses 3 pontos altos serão a metade de um leque, só que dessa vez esse leque não vai ser completo, tá? Ele vai ficar só a metade mesmo. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente e aí eu vou fazer os blocos. São 2 blocos antes do leque, tá? Na nossa primeira carreira da base. Então, eu venho aqui pro próximo espaço e vou fazer o primeiro bloco. Uma corrente. Vou pro segundo espaço e fazer outro bloco. Depois de 2 blocos feitos, faço uma corrente e faço o leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 correntes, 1, 2, 3, 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. E aqui eu desço fazendo os blocos. Uma correntinha e faço aqui o primeiro bloco. Uma correntinha e faço o segundo bloco. Depois de 2 blocos, a gente faz um leque. Só que dessa vez, como eu tô no final da carreira, eu vou fazer apenas o meio leque. Então, eu faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço depois da última pétala e vou fazer aqui 3 pontos altos. 2, 3, uma corrente e mais um ponto alto que eu vou fazer pegando aqui, olhem só, o ponto alto duplo da base. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou para a próxima carreira, tá bom? Vou subir aqui fazendo 4 correntes novamente. 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho. Nesse espaço aqui, de uma corrente, antes dos 3 primeiros pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos, meio leque, tá? Meio leque sobre meio leque. E aqui é aquela dinâmica que você já conhece. Você faz uma corrente e nesses espaços de uma corrente da base, você faz blocos. E quando você chegar aqui no leque, você faz leque. Desce fazendo blocos novamente em cada corrente de separação. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente volta para mostrar para vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui um bloco, o último bloco, fiz a correntinha e agora eu vou fazer aqui a metade do leque. Bem na alcinha, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu faço um ponto alto, ficando dessa forma. Pessoal, no meu motivo, eu fiz apenas 2 carreiras em volta da flor. Então, aqui no meio motivo, eu vou repetir a quantidade. Você vai fazer a mesma coisa, você vai repetir no seu meio motivo a quantidade de carreiras que você fez em volta da flor do seu motivo inteiro, tá bom? Como eu não vou fazer mais carreiras, então, eu vou fazer apenas pontos baixos aqui, tá bom? Na base, ok? Você vai fazer a mesma coisa quando você já tiver atingido a quantidade de carreiras que você precisa. Vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer um ponto baixo bem no topo. E vou fazer aqui uma distribuição de pontos baixos. Eu escolhi colocar 3 pontos baixos em cada carreira, além de um ponto central aqui, tá bom? Você pode fazer igual que eu estou fazendo, olhem só. Já tem um pontinho aqui, vou fazer mais 2. Ou você pode fazer de uma outra forma. Olhem só, vou para a próxima carreira, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou para a próxima carreira, vou fazer 3 pontos baixos. A minha única observação que eu faço é, prestem atenção em como vocês estarão distribuindo esses pontos baixos no seu primeiro meio módulo,
para que vocês façam exatamente igual nos outros meios módulos, tá bom? Porque a gente vai trabalhar acabamento sobre esses pontos baixos. E se um meio módulo ficar maior, com mais quantidade de pontos baixos que o outro, pode não ficar legal, tá bom? Pode ficar visivelmente torto. Então, mantenham a quantidade de pontos baixos em todos os meios módulos que você fizer. Aqui eu já tô me aproximando do final do módulo. Vou fazer aqui no final da minha última carreira, 2 pontos baixos, 2, e bem na correntinha do topo, eu vou fazer o terceiro ponto baixo. Agora é só arrematar e está pronto o nosso meio módulo. Então, pessoal, depois que vocês terminarem todos os motivos que vocês precisam fazer para a peça de vocês, é hora de arrumar eles sobre uma mesa. Vocês irão arrumar da mesma maneira que vocês esquematizaram a peça. Como vocês podem ver, o meu está exatamente como eu esquematizei, tá bom? Agora, é hora da gente fazer a união dos motivos. Essa união eu vou fazer com pontos baixos e eu vou começar daqui, olhem só, unindo o motivo de baixo com o motivo de cima. Vou unir primeiro esses dois aqui, bem onde eu estou passando o dedo. Quando eu chegar aqui no canto, eu vou passar para os próximos 2 motivos e vou dessa forma até eu chegar lá no final, com pontos baixos, tá bom? Esse ponto baixo vai me dar relevos. Esse relevo faz parte da peça, ele vai ficar para frente da peça. Aliás, arrumem os motivos sobre a mesa com o lado de uso, o lado da frente, para sua vista, deixe o lado avesso para baixo, tá bom? Pessoal, para minha peça, eu escolhi usar o fio preto para fazer a união dos motivos, tá bom? Vou utilizar o fio preto para que a cor preta seja a base do meu trabalho. Entretanto, para você visualizar melhor no vídeo, eu vou começar essa união com um fiozinho mais claro, para que você consiga realmente não ter dúvidas de como a gente vai fazer essa união, tá bom? Aí, depois que eu mostrar um pouquinho para vocês com o fio claro, eu vou mostrar já o meu trabalho com o fio preto, ok? Que é o que eu realmente vou utilizar, como você pode ver nas fotos. Então, agora eu vou aproximar a câmera aqui nessa região, para mostrar para vocês como é que a gente vai começar essa união. Você vai colocar a agulha, pessoal, no leque do motivo de baixo, olhem só, por dentro do leque, dessa forma aqui. E você vai sair com a agulha no espaço do leque do motivo de cima. Você vai entrar com a agulha por baixo do motivo, dessa forma, e vai sair aqui, ok? Agora, o que você vai fazer? Como eu falei, as partes de uso dos motivos tem que estar para frente e as partes avessa para baixo. E quando eu vou puxar aqui, vai ficar avesso com avesso, tá bom? Dessa forma. Agora, eu vou colocar aqui meu nozinho inicial que eu deixei, vou botar na agulha novamente, vou laçar aqui os 2 leques e vou fazer o nozinho. Vou aproveitar e pegar essa pontinha aqui que tá sobrando para eu poder esconder embaixo dos pontos baixos que eu vou fazer. Eu vou fazer dentro desse espaço mais 2 pontos baixos, tá? Pegando o espaço do leque do motivo que está na minha frente e o espaço do leque do motivo que está atrás. Agora, eu vou trabalhar ponto a ponto, ou seja, aqui eu tenho o primeiro ponto alto do motivo que está na minha frente, eu vou colocar a agulha nesse primeiro ponto alto. E também vou pegar o primeiro ponto alto do motivo que está para trás, dessa forma, tá? Vou laçar aqui o fio, vou puxar e vou fazer o ponto baixo. Vou para o próximo ponto, entro com a agulha no segundo ponto da frente e com a agulha no segundo ponto de trás. Laço o fio e faço um ponto baixo. Pessoal, não apertem o ponto baixo, tá bom? Não apertem. Vou para o próximo ponto, entro com a agulha no ponto alto da frente e no ponto alto de trás. Faço um ponto baixo. Agora, eu tenho aquela correntinha que separa o leque dos blocos, um bloco do outro, enfim. Vou entrar nesse espaço na frente e entrar no espaço do motivo de trás. E vou fazer o ponto baixo.
E você vai fazer isso aqui por todos os pontos, exatamente dessa forma como eu fiz. É um ponto baixo convencional, sem segredo nenhum. Pegando o mesmo ponto da frente, o mesmo ponto de trás. Tá bom? Vamos fazer isso até a gente chegar aqui no finalzinho do motivo. Tô chegando aqui no finalzinho, olhem só. Acabei de unir os últimos 2 pontos altos. Agora, eu vou entrar aqui no espaço do leque do motivo que está para minha frente e do espaço do leque no espaço do leque do motivo que está para trás. E vou fazer um ponto baixo. Dessa vez, eu não vou fazer 2 pontos baixos nesse espaço. Eu fiz 2 pontos baixos apenas aqui no início. Agora, eu faço apenas um. A partir de agora, eu faço apenas um. E faço uma corrente de separação. Essa corrente irá substituir o que seria o segundo ponto baixo, tá bom? E ela não só vai valer como ponto baixo para esses motivos aqui, como também vai valer como ponto baixo para os motivos seguintes. Depois da corrente, você vai pegar os próximos motivos que você irá unir, deixando avesso com avesso, ok? Dessa forma aqui. Aí, você vem dentro dos 2 espaços do leque e, novamente, você faz apenas um ponto baixo, tá bom? No primeiro ponto alto da frente e no primeiro ponto alto de trás, você entra com a agulha e faz outro ponto baixo. Aí, você vai fazendo essa união, tá? Ponto com ponto, unidos com pontos baixos. Aqui no espacinho, ponto baixo. E aí, você vai repetir isso aqui, pessoal, até o final, até você ter unido todos os módulos, tá bom? Quando chegar aqui no cantinho, você vai fazer dentro do espaço apenas um ponto baixo, uma corrente e passa pro próximo par. Ok, pessoal? Então, vamos lá até o final da carreira. Pronto, pessoal, olhem só. Já cheguei aqui no final, já uni todos os pares de motivos, chegando aqui no último par. E aqui no finalzinho, o que eu fiz foi fazer um ponto baixo, unindo aqui os 2 leques, tá bom? Apenas um ponto baixo. Como vocês podem ver também, eu já passei pro fio preto, já expliquei o que eu tinha que explicar, então, eu refiz a união com o fio preto, que é o meu fio de base. Pessoal, nesse momento, eu poderia muito bem fechar em círculo, unir o último ponto ao primeiro ponto que eu fiz lá no início. Porém, como eu acho que, por enquanto, vai ficar mais fácil de você visualizar com o trabalho aberto, eu vou deixar essa união pro final. Mas se você quiser unir logo, tudo bem. Se você não quiser, preferir acompanhar aqui a videoaula, então o que você vai fazer? Você vai cortar o fio, tá? Vou deixar um bom espaço. E eu vou colocar um marcador aqui na última argola, para eu não perder o ponto. Coloco o marcador aqui, vou puxar, para que eu não perca o ponto, tá bom? E depois, mais à frente, a gente vai fazer a união para fechar o trabalho em círculo. Vou abrir novamente a tela. Bem, pessoal, então aqui eu mostrei para vocês como fazer a união de 2 carreiras com módulos inteiros e você vai repetir essa união em todas as carreiras de módulos inteiros que você tiver. Eu só tenho 2, tá? 2 carreiras, aqui a primeira carreira de módulo inteiro, a segunda carreira de módulo inteiro e já uni elas 2. Se você tiver mais carreira, tiver feito sua peça mais comprida, você vai unindo da mesma forma. Entretanto, agora é hora de eu unir a carreira que tem os meios módulos misturado com os módulos inteiros, na carreira que só tem módulos inteiros. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, porém, como a gente tem a presença de meios módulos aqui, então eu vou mostrar para que não reste dúvida, tá bom? Novamente, eu vou começar aqui com um fio mais claro, mas eu não vou dar muito detalhe porque a união aqui é a mesma, tá bom? Os únicos pontos que eu vou reforçar são os pontos em que a gente tem aqui os meios módulos, ok? Então, vamos aproximar a câmera aqui e vamos começar a unir. Então, pessoal, agora a gente vai unir o módulo inteiro ao meio módulo, só que aqui no início a gente não tem 2 leques, a gente tem um leque inteiro e um meio leque aqui. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Os 2 pontos baixos que a gente faz para iniciar essa união, a gente vai fazer nesse espaço aqui, e aqui em cima a gente precisa fazer esses pontos baixos antes de chegar a esses 3 primeiros pontos altos, porque esses 3 pontos altos precisam serem unidos aos 3 pontos altos daqui de baixo, tá bom? É ponto alto com ponto alto. Então, esses 3 pontos altos precisam ser unidos, por isso, esses 2 pontos baixos que a gente vai fazer de início precisam ser pegos antes dele, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a agulha no espaço do leque inteiro e vou sair lá no meio módulo.
antes dos 3 pontos altos. É melhor que o primeiro ponto baixo você faça bem no cantinho, para ficar bem fechadinho o cantinho, tá bom? Aqui eu já fiz o nó inicial, vou puxar aqui com a agulha, vou colocar aqui os módulos com a parte avessa frente a frente. Vou segurar aqui a pontinha para ir cobrindo com os pontos baixos. E aqui eu começo o processo de fazer ponto baixo a cada ponto. Dou aqui o primeiro nozinho, vou entrar aqui para fazer o primeiro ponto baixo, entro no mesmo espaço para fazer o segundo ponto baixo. Agora, eu começo a unir. Primeiro ponto alto da frente com o primeiro ponto alto de trás. Segundo ponto alto da frente com o segundo ponto alto de trás. Terceiro ponto alto da frente com o terceiro ponto alto de trás. E, pessoal, não apertem os pontos baixos, tá bom? Espaço com espaço. E assim você vai seguir da mesma maneira que você fez a união na carreira anterior, tá bom, pessoal? Exatamente da mesma forma. Você vai unir isso aqui exatamente da mesma forma. Eu vou unir o meu aqui e eu vou voltar quando eu chegar bem aqui, olhem só. Quando eu chegar no finalzinho do próximo meio módulo, que é esse bem aqui. Vou fazendo quando eu chegar bem aqui, que a gente vai ter uma troca de um meio módulo para o outro, aí eu volto para não restar dúvidas, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, cheguei aqui onde eu falei que eu iria voltar na troca dos meios módulos. Aqui a gente percebe o desenho da cava, tá? De um dos braços. Aqui eu liguei os 3 pontos altos do meio leque de cima aos 3 pontos altos do leque de baixo. E agora eu vou fazer apenas um ponto baixo, ligando o espaço aqui, as 3 correntes do leque, ao espaço depois dos 3 pontos altos em cima. Só isso. Quando eu fizer isso, eu vou fazer uma corrente e vou passar aqui para esse lado, onde eu vou entrar com a agulha nesse espaço e fazer um ponto baixo, pegando aqui o espaço antes dos 3 pontos altos aqui, tá? A única diferença lá do início é que é só um ponto baixo, tá bom? Como vocês podem ver, agora eu já estou com a cor de fundo da minha peça, que é o preto, mas eu creio que deu para entender. Aqui eu vou fechar o último ponto alto, tá? Unir o último ponto alto da frente com o último ponto alto de trás. Agora, eu entro aqui no espaço da frente e vou aqui, logo depois, aqui nos pontos baixos da parte de trás, fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui pegar o módulo seguinte, entro aqui com a agulha no módulo seguinte, e agora eu pego meio módulo. Vou entrar com a agulha antes dos 3 pontos altos, tá bom? Laço o fio, faço um ponto baixo. Aqui eu já vou direto pro primeiro ponto alto da frente, o primeiro ponto alto de trás e volto a fazer os pontos baixos. Simples assim, tá bom? E aí, eu só segui até o final do trabalho, até o final dessa carreira, fazendo a união dessa forma. Quando eu chegar lá no final, eu repito a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Como eu ainda não vou fechar em círculo, então eu só coloco um marcador para segurar o ponto, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos terminar essa etapa. Pronto, pessoal, já encerrei aqui. Novamente, eu coloquei o marcador para que a gente feche em círculo depois. Como eu já disse, você já pode fechar se você quiser, mas eu vou fechar de novo para deixar o trabalho mais fácil de visualizar. Agora que eu já fiz a união de forma horizontal, eu vou passar para a união vertical, que você vai poder fazer tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, não tem problema nenhum. E eu também não vou ficar mostrando certos detalhes, como, por exemplo, como iniciar aqui. Por quê? Porque são coisas que eu já mostrei aqui no horizontal. Tanto a maneira de iniciar unindo o meio módulo ao módulo inteiro, quanto unir os 2 módulos inteiros, tá bom? Isso aqui a gente já fez. O que eu vou mostrar para vocês nessa fase é o que vocês irão fazer quando a costura de vocês chegar no cruzamento, tá bom? Na linha que a gente já fez na horizontal. Quando a costura de vocês chegar no cruzamento, a gente volta para eu mostrar o que a gente vai fazer. Pronto, pessoal, já comecei a unir aqui a nossa costura de forma vertical. Aqui eu esqueci de frisar vocês, mas a gente também começa com 2 pontos baixos
antes de começar a unir os pontos altos, tá bom? Também começamos com 2 pontos baixos. Aqui eu já cheguei próximo do cruzamento daquela costura que a gente fez na horizontal. Vou unir aqui os últimos 2 pontos altos antes do cruzamento. Aí, nesse espaço aqui antes do cruzamento, eu faço um ponto baixo. Agora é a vez da gente fazer a correntinha. Vou passar por cima do cruzamento, da costura que a gente fez anteriormente, e venho direto pro espaço dos leques, tá? Pegando os 2 motivos, pessoal, e faço um ponto baixo. E aí, eu recomeço aqui, ó, ligar ponto alto com ponto alto e seguindo o trabalho da maneira que você já conhece. Lembrando que dessa vez, quando eu chegar lá no final, aqui no cruzamento, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui. E quando eu chegar aqui no final, eu também vou encerrar com 2 pontos baixos. Aqui, na vertical, eu também faço 2 pontos baixos, tanto no início quanto no final da carreira. E dessa vez, eu também não vou precisar colocar marcador. Eu posso arrematar direto, tá bom? Então, você vai fazer isso em todas as suas linhas verticais. Quando você tiver unido todo o seu trabalho, a gente volta para mostrar como é que a gente vai fechar de forma circular. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui o nosso trabalho, já com as costuras tanto na horizontal quanto na vertical, faltando apenas a gente fechar em círculo. Então, é isso que vai fazer agora. Lembrando, ela está com a parte de uso para nossa frente, e a gente vai dobrar dessa forma, tá bom? Dessa forma. Agora, eu venho lá onde eu deixei os marcadores, tá? Vou aproximar a câmera para que a gente possa fechar o finalzinho da nossa costura com o início dela, tá? A gente vai unir os 2 pontos e depois a gente vai fazer a união na vertical também. Pronto. Venho aqui onde eu coloquei o meu primeiro marcador, vou tirar ele do fio e vou voltar com a agulha pro ponto. Aqui é muito simples. Eu venho na mesma direção, no início dessa carreira, onde eu estou com a agulha, e no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Muito simples. Agora, é só esconder o fio no trabalho, tá? A minha maneira, você faz aí a sua maneira, a maneira que você se sente mais confortável em fazer, e pronto. Só isso aqui, pessoal. Aí, você passa pra cá pra cima e faz a mesma coisa aqui em cima. Vem aqui pro ponto. E no primeiro ponto baixo, você faz um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar o fio pra cá. Pronto. Aí, é só você arrematar o fio. E depois que você arrematar, você faz o fechamento com ponto baixo da mesma maneira que você fez aqui nas outras partes do trabalho, ok? O seu trabalho vai ficar dessa forma. Então, pessoal, assim tá o nosso trabalho agora. Todos os módulos já estão costurados, tá bom? E o trabalho também já está em círculo. E agora é hora da gente começar os acabamentos finais. E o primeiro acabamento que a gente vai fazer, antes mesmo da gente começar a fazer a alça da nossa peça, é o acabamento aqui do colo, tá bom? Eu vou aproximar aqui a câmera nessa região aqui, na região aqui dessa costura que separa o meio módulo do módulo inteiro, pra gente começar. Pessoal, eu vou dar continuidade com o meu fio de base mesmo, que é o fio preto. Eu sei que o fio preto, ele atrapalha um pouco a visualização, mas é coisa muito básica o que eu vou mostrar aqui. Então, eu creio que se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai conseguir entender. E a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, aqui eu tenho a minha costura, tá? Bem essa que divide o meio módulo do módulo inteiro. Eu venho no último pontinho da costura que eu fiz e vou prender nele o fio, tá? Vou dar aqui 2 nozinhos, mas você prende da maneira que você se sentir mais confortável. Dei aqui os 2 nozinhos, vou entrar com a agulha no mesmo ponto, laçar o fio. Deixa eu jogar logo essa pontinha aqui pra frente pra eu ir escondendo. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou seguir nessa direção, tá? Vou seguir nessa direção até eu chegar na costura que separa o módulo inteiro do meio módulo novamente, tá bom? No meu caso, aqui eu só tenho 2 módulos inteiros separando uma região da outra, mas o seu, dependendo da quantidade de módulos que você fez, pode ser maior ou até menor, tá bom?
Então, eu venho aqui, bem no espaço aqui do leque, vou fazer um ponto baixo. Venho aqui nos 3 pontos altos do leque e faço um ponto baixo para cada ponto. Eu vou trabalhar só com ponto baixo, tá? Só com ponto baixo. Sempre escondendo esses fiozinhos aqui, essas pontas soltas. Aqui, na correntinha de separação, outro ponto baixo. Mais uma vez, eu tenho os 3 pontos altos. Mais uma vez, eu faço um ponto baixo para cada ponto alto. Vamos dar continuidade até a gente chegar aqui na costura para eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer quando chegar aqui. Olhem só, tô chegando aqui próximo à costura, venho aqui no espaço do leque, faço um ponto baixo, venho aqui sobre o último ponto da costura e vou fazer outro ponto baixo, venho no espaço seguinte do leque, faço mais um ponto baixo. É assim que você vai fazer para passar sobre a costura, tá? Só isso. Então, aqui a gente dá continuidade a fazer um ponto baixo para cada ponto. Vamos dar continuidade. Cheguei aqui na costura que separa o módulo inteiro do meio módulo, que é até onde eu vou trabalhar esse acabamento aqui do colo. Venho no espaço do leque, faço um ponto baixo, venho aqui no último ponto da costura e faço outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha para subir. Vou virar o trabalho e eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até eu chegar onde eu iniciei o acabamento do decote, tá bom? Ponto baixo sobre ponto baixo. Aí, quando a gente fizer, a gente volta. Vamos lá. Cheguei aqui no último pontinho, tá? Olhem só. E agora, eu vou voltar mais uma vez com a última carreira de acabamento, e dessa vez eu vou trabalhar o ponto ondinho. Eu vou fazer aqui uma corrente para subir, vou virar o trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo ponto, e vou fazer aqui 2 correntes. 1, 2. No mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo, olhem só, ele tá bem dilatada para vocês verem. No mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando dessa forma aqui. Aí, eu vou deitar esses pontos e onde eles pararem, eu vou fazer outro ponto baixo. Eu não vou nem encolher e nem esticar. Eu vou deitar e onde eles pararem, eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu repito o processo. 2 correntes e no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo, eu repito 2 pontos altos. 1, 2. Mais uma vez, eu vou deitar, onde parar, eu faço o ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Isso aqui é um acabamento bem simples, bem conhecido e bem fácil de fazer. Olhem só, quanto mais pontos altos você faz nesse montinho, antes de deitar, mais pontudinho a ondinha vai ficando, mas lógico, você também vai gastando mais fio, então, é uma questão de avaliação, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui até o final, tá bom? Quando eu chegar aqui nesse final, eu posso arrematar o fio, arremato o fio. Quando eu arrematar o fio, o que que eu vou fazer? Eu vou passar pro outro lado. Eu vou passar pro outro lado, vou prender o fio aqui, vou fazer a primeira carreira de pontos baixos até chegar aqui. Vou voltar fazendo a segunda carreira de ponto baixo até eu chegar aqui. E, para finalizar, vou fazer a mesma carreira de ponto ondinha até eu chegar aqui novamente. E aí, vai estar pronto o acabamento do colo e das costas, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, olhem só. A parte da frente e a parte de trás já está concluída. Agora, a gente vai passar para a parte da cava, onde a gente também vai fazer a alça, tá bom? Eu vou aproximar aqui a câmera nessa região para explicar para vocês o que vocês irão fazer. Eu vou dar continuidade aqui com o fio preto, embora fique um pouquinho difícil a visualização, mas é muito simples o que a gente vai fazer aqui, então, com a explicação, você consegue entender. Pessoal, aqui a gente tem o meio módulo que forma a cava do braço, tá bom? Que tá o desenho aqui da cava do braço. Eu vou prender esse fio mais ou menos na região aqui da metade
do meio módulo, tá bom? Não tem um lugar específico. A única coisa que você precisa fazer é não prender muito aqui embaixo, porque aqui embaixo a gente vai ter que fazer um trabalhozinho para que ele não arredonde. Então, para que ele não arredonde, a gente vai ter que fazer um trabalhozinho diferenciado aqui. E se a gente começasse a carreira aqui, poderia atrapalhar. Então, só por isso, eu vou começar a carreira um pouco mais acima, tá bom? Só por isso. Não tem um lugar específico, apenas um pouco distante aqui da base, ok? Vou colocar aqui a agulha em qualquer ponto, mais ou menos no meio do trabalho, e vou amarrar o fio. Você coloca da maneira que você quiser, tá bom? Depois que você prender o fio... Vou segurar a pontinha aqui pra frente pra eu ir escondendo. Você vem com a agulha no mesmo ponto onde você prendeu o fio, laça o fio, faz aqui o nozinho e vem no mesmo ponto onde você vai fazer um ponto baixo, tá? Olhem só, o seu primeiro ponto baixo. Você vai pro ponto seguinte e vai fazer outro ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto baixo. E você vai fazendo ponto baixo até o final desse meio módulo onde você está. Tá bom? Até o final dele. Já estou aqui me aproximando. Olhem só. Vou aqui fazer o ponto baixo no último ponto do meio módulo. E aqui eu tenho um acabamentozinho que a gente fez pro colo, tá? Ou pras costas, que o colo e as costas são iguais. Para fazer esse acabamentozinho, eu comecei com 2 carreiras de pontos baixos. Então, eu venho na primeira carreira aqui de ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou na segunda carreira de ponto baixo e faço outro ponto baixo. Agora, eu vou ampliar aqui a câmera, a visão da câmera, para explicar para vocês o que a gente vai fazer. Agora é o momento em que a gente faz a alcinha da peça. Para fazer a alcinha da peça, a gente vai começar a fazer correntinhas. Mas quantas correntinhas a gente vai precisar fazer? Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de medidas para a altura da cava. Para os tamanhos P, M, G e GG, mas reforçando, é sempre mais viável que você tire a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar, tá bom? Para você fazer essa medição, você vai pegar uma fita métrica, tá? Uma fita métrica, vai colocar o 1 bem aqui, olhem só, na parte mais baixa da cava. Você começa a medir a cava aqui, não é só a alça não, é aqui. E aí, você joga a fita pra cima e você vai trabalhar esse cordão de correntes até você chegar na altura que você quer pra cava do braço. No meu caso, eu vou fazer uma peça com a altura de cava de 20 centímetros. 20 centímetros está bem aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui no vídeo. É o último número dessa parte aqui mais clara, mais rosinha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer correntinhas, contando sempre quantas correntinhas eu estou fazendo. Você também precisa contar. Vou fazer correntinhas e quando eu chegar nos meus 20 centímetros que eu preciso, eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz para subir, eu vou fazer para descer, tá bom? Eu vou mostrar para vocês na prática. Então, eu venho aqui, onde eu parei, e eu vou começar a fazer correntinhas, contando quantas correntinhas eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu fiz 20 correntes. Será que 20 correntes já é o suficiente? Vamos ver aqui. Vou arrumar aqui na mesa, vou deixar aqui esticadinha, vou arrumar aqui a minha fita métrica, tá? Olhem só, já cheguei onde eu quero com 20 correntes. Com 20 correntes, eu já cheguei a 20 centímetros, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 20 para descer. Pessoal, uma observação. Esse aqui são os meus números. Vocês precisam fazer os números de vocês. Eu estou mostrando o que vocês precisam fazer. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou fazer mais 20 para descer. 16,
16, 17, 18, 19, 20. Pronto, 20 para subir, 20 para descer. Eu preciso tomar cuidado para eu não enrolar esse cordão, tá bom? Ele vai ser muito importante, eu preciso tomar cuidado para eu não enrolar ele. Aí, o que eu faço agora? Eu venho para a mesma direção na parte de trás, na mesma direção. Vou virar aqui o trabalho e bem no primeiro ponto baixo, contando de cima para baixo, tá? Dos dois pontos baixos que eu fiz aqui na parte da frente da peça, eu vou fazer outro ponto baixo. Eu vou para a carreira de baixo e faço outro ponto baixo. Agora, eu vou descer aqui no meio módulo, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base, tá? Um ponto baixo para cada ponto baixo do meio módulo. Vamos lá até o final dele. Tô chegando aqui no finalzinho, tá? Do meio módulo. Fiz um ponto baixo para cada ponto baixo do meio módulo. Porém, não vou fazer ponto baixo sobre a costura, tá? Vou direto pro primeiro ponto baixo do meio módulo seguinte. E aí, eu faço mais um ponto baixo e vou subindo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar na região, no ponto onde eu comecei, tá bom? Estou chegando aqui. E aqui é simples. Você vem no primeiro ponto baixo que você fez e faz um ponto baixíssimo. Aí, é só subir para a próxima carreira. Uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto baixo. Sobe fazendo agora um ponto baixo para cada ponto baixo da base. E agora, a gente vai subindo até chegar lá próximo do nosso cordãozinho de correntes que forma a alça. Pessoal, no nosso cordãozinho de correntes, a gente também vai trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Porém, eu preciso mostrar para vocês um truquezinho para que a sua alça fique retinha, tá bom? Vou já explicar aqui. Olhem só, estou fazendo agora o último ponto baixo referente aqui ao meio módulo, mas nós temos ainda dois pontos baixos aqui na frente, que foram os pontos baixos, olhem só, o espaço, 1, 2, que foram os pontos baixos que a gente fez no início das carreiras de pontos baixos que passam aqui na frente, tá bom? Do acabamento, ok? Eu vou parar por aqui e vou deixar esses dois pontos sem fazer por enquanto, para que eu possa explicar para vocês o que eu vou explicar agora. Pessoal, eu vou fazer aqui meu acabamento da cava do braço com várias carreiras de pontos baixos. Mas a partir do momento em que eu vou fazer várias carreiras de pontos baixos, eu preciso tomar cuidado em alguns pontos para que o trabalho não arredonde. E um desses pontos que eu preciso tomar cuidado é nessa troca da parte da cava para a parte da alça. Por quê? Porque se eu simplesmente seguir fazendo ponto baixo sobre ponto, vou seguindo e vou fazendo carreira por carreira, quando você arrumar a sua peça na mesa, depois de feito, a sua alça vai estar dessa forma aqui, ó, deitada. Isso aqui vai ficar reto, tá bom? Aí, quando você vestir, que a sua alça ficar assim no seu corpo, essa parte aqui vai ficar folgada, vai ficar como uma espécie de godezinho. Então, é esse godezinho aí que a gente precisa eliminar. Precisa deixar essa alça quadrada, tá? Para que não arredonde, senão vai ficar feio. E para fazer isso, a gente vai precisar fazer sempre uma diminuiçãozinha aqui, eliminar alguns pontos, tanto na hora de sair da cava para ir para a alça, quanto na hora de sair da alça para ir para a cava. Ok, pessoal? Então, eu vou aproximar novamente aqui para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho os dois pontos baixos que a gente fez no acabamento. Eu vou pular o primeiro ponto baixo e no segundo eu faço o ponto baixo, tá bom? Observe que aqui na frente a gente tem duas carreiras de ponto baixo. Eu pulei o primeiro e fiz o ponto baixo no segundo. Agora, nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, eu vou colocar o marcador e explico a função desse marcador na nossa próxima carreira, tá bom? Agora, é só a gente seguir sobre as correntes, fazendo um ponto baixo para cada uma delas, tá bom? Um ponto baixo para cada corrente, até a gente chegar no finalzinho desse cordão. Vamos dar a volta aqui.
Pronto, pessoal, cheguei aqui no finalzinho do cordão. Aqui na frente eu tenho os 2 pontos baixos que eu fiz sobre as carreiras de pontos baixos do acabamento do busto, tá bom? Do busto e das costas. Eu vou fazer o ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo, que foi feito na carreira do acabamento, e já o segundo eu vou pular. Vou direto pro ponto baixo, que já é referente ao meio módulo, tá bom? E aí, eu desço. Posso colocar logo um marcadorzinho aqui. Como eu disse, daqui a pouco eu explico pra vocês a importância desse marcador. E aí, eu vou descer fazendo um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar lá no finalzinho da cava, tá? Na parte mais baixa da cava, que é onde eu vou explicar o que vocês sempre irão fazer todas as vezes que vocês passarem por lá. Vamos lá. Olhem só, pessoal, tô chegando aqui próximo da parte mais baixa, olhem só, da nossa cava do braço. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar de trabalhar o último ponto baixo referente a este módulo. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eu tenho um ponto baixo, outro ponto baixo, que ainda é referente a este módulo aqui. Eu vou trabalhar o primeiro ponto baixo, mas eu não vou trabalhar o último. Assim como eu também não vou trabalhar o primeiro ponto baixo do módulo seguinte. Olhem só, esse primeiro ponto baixo aqui eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar o segundo. Vou direto nele e vou fazer um ponto baixo. Aí, é só eu subir, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Pular o último ponto baixo deste módulo e o primeiro ponto baixo do módulo seguinte, faz com que o fundo continue assim, do jeito que tem que ser, tá bom? Faz com que o fundo não arredonde. Então, todas as vezes em que você passar aqui, você precisa lembrar disso. Você não vai trabalhar o último ponto desse lado, nem o primeiro ponto do outro, ok? Pulando assim sempre 2 pontos baixos, pulando sempre os 2 pontos baixos mais baixos. E aí, é só subir. Vamos subir, fechar essa carreira e vamos dar continuidade à próxima carreira até a gente chegar lá no marcador. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Estou fazendo agora o último ponto baixo antes do ponto onde está o marcador. E o que eu vou fazer? Eu não vou fazer ponto baixo no ponto onde está o marcador. Eu vou passar por cima do ponto onde está o marcador, vou passar por cima do marcador e eu vou pro ponto que está imediatamente depois dele. Dessa forma. Aí, eu tiro esse marcador daqui e coloco no ponto que eu acabei de fazer. Eu vou sempre fazer isso todas as vezes em que eu chegar próximo desse marcador, inclusive do outro lado, quando eu estiver saindo da alça para descer pro decote. Na próxima carreira, eu preciso fazer a mesma coisa, sempre, tá bom? Até eu fazer a quantidade de carreiras necessárias para minha alça. E qual é a quantidade de carreiras necessárias para minha alça? Para o meu acabamento? A quantidade que você quiser. Eu vou avançar o meu trabalho, sempre fazendo o que eu expliquei para vocês aqui na parte de baixo e o que eu acabei de explicar aqui no marcador, tá bom? Você faz nos 2 marcadores. E aí, eu volto para vocês para mostrar como a minha alça ficou e quantas carreiras eu fiz. Mas você pode fazer quantas você quiser. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui a nossa peça, já com as 2 alcinhas feitas. Eu fiz ela fina, não fiz ela muito grossa. E aqui eu fiz, pessoal, 3 carreiras de pontos baixos após fazer o cordão de correntes, tá bom? Depois que eu fiz o cordão de correntes, eu fiz mais 3 carreirinhas de pontos baixos, mas você pode deixar da grossura que você quiser, você pode fazer mais carreiras se vocês quiserem, tá bom? Terminou isso aqui, vocês vão passar para a parte de baixo, onde vocês irão fazer o acabamento que você deseja. Como você pode ver, eu já fiz o acabamento aqui embaixo, e eu não mostrei o meu acabamento, porque é exatamente igual ao acabamento que eu fiz aqui no colo, tá bom? Então, eu fiz aqui 2 carreiras de pontos baixos e uma carreira do ponto ondinha, do mesmo ponto ondinha que eu fiz aqui, tá bom, pessoal? Exatamente o mesmo. Então, se você quiser seguir aqui o meu acabamento, é só você repetir também. Pronto, pessoal, terminou a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.